1 Crônicas capítulo 26. O mistério dos porteiros. Eis a seguir as classes dos porteiros. Dos coraitas: Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Jebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, e Elioenai, o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías, o primogênito, Jozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacá, o quarto, e Natanael, o quinto. Amiel, o sexto, e Sacá, o sétimo, e Peuletai, o oitavo, porquanto Deus havia derramado suas bênçãos sobre Obed-edom. Seu filho Semaías também gerou filhos que se tornaram líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes e corajosos. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Euzabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens notáveis. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes, valentes e hábeis em suas funções. Somavam 62 descendentes da linhagem de Obed-edom. Meselemias gerou 18 filhos e parentes próximos, todos eles homens ilustres e corajosos. Foram estes os filhos de Oza, o Merarita, Sinri, que foi designado chefe por seu pai, mesmo não sendo primogênito, Ilquias, o segundo, Telbalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Destes se formaram as classes dos porteiros, isto é, os grupos dos homens notáveis que tinham cargos com seus parentes para ministrarem na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Eles lançaram sortes entre jovens e idosos segundo as suas famílias para cada porta. E caiu a sorte da porta oriental para Selemias, depois se lançou a sorte para seu filho Zacarias, conselheiro capaz, e saiu-lhe a porta norte. A Obed-edom coube a porta Saul, e a seus filhos a cada dos depósitos. A Supim, a Oza, a porta ocidental, e a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda em frente à outra. Diariamente, faziam plantão 6 levitas ao oriente, 4 ao norte, 4 ao sul, mas na casa dos depósitos ficavam de 2 em 2. No pátio ocidental ficavam 4 guardas junto ao caminho, e 2 junto ao pátio. Portanto, foram essas divisões dos porteiros em suas classes ou grupos de guardas descendentes de Coré e Merari. O ministério dos tesoureiros. Dos outros irmãos levitas, Aías era responsável pelos tesouros do templo de Deus e pelos tesouros das ofertas dedicadas. Os Gersonitas, descendentes de Labã, que eram chefe de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zetão e Joel, seu irmão, eram encarregados dos tesouros da casa de Yahvé. Dos Aramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas foram Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial responsável pelos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicri e trisavô de Selemote. Selemote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias que eram os comandantes de 1.000 e de 100 soldados e pelas demais autoridades do exército. Eles haviam dedicado parte dos despojos tomados em combate para a manutenção da casa do Senhor. E tudo quanto havia sido consagrado por Samuel, o vidente e profeta, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, isto é, todas as dádivas sagradas estavam sob a guarda e responsabilidade de Selomote e seus parentes. O ministério dos oficiais e juízes. Dos filhos de Izar, os Izaritas. Kenanias e seus filhos ficaram encarregados dos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes, homens ilustres e corajosos, somavam 1.700 e ficaram responsáveis por todo o trabalho destinado a Yahvé
e pelos serviços prestados ao rei em prol de Israel. Segundo o registro genealógico das famílias hebronitas, Jerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos apontamentos históricos e entre os descendentes de Hebron acharam-se os nomes de homens nobres e valentes em Jazar de Gileade. Quanto aos irmãos e parentes de Jerias, 2.700 guerreiros, chefes de famílias, homens ilustres e valentes, o rei Davi os nomeou como conselheiros nos assuntos relativos a Deus e supervisores do rei junto às tribos de Ruben e Gade, e na metade da tribo de Manassés. 1 Crônicas capítulo 27, os vários escalões do exército. Esta é a relação dos filhos de Israel, chefes de famílias, comandantes de 1.000 e comandantes de 100 homens, oficiais que serviam na supervisão das divisões do exército, que dedicavam-se ao serviço militar mês a mês durante o ano. Cada divisão era formada por um contingente de 24.000 homens. À frente da primeira divisão, designada para o primeiro mês, estava Iachovam ben Javisdiel, Jazobeão, filho de Jabidiel. Ele era um dos filhos de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para servir durante o primeiro mês do ano. À frente da divisão do segundo mês foi designado Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava com 24.000 soldados. O terceiro comandante do exército destacado para servir durante o terceiro mês do ano foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 soldados. Este é aquele Benaia, homem ilustre e corajoso guerreiro, chefe do famoso batalhão dos 30. Seu filho Amizabade ficou com a responsabilidade de comandar a sua divisão. O quarto designado para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Jebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 soldados em sua divisão. Para o quinto mês, foi o comandante Zamute, o Israelita. Sua divisão contava também com 24.000 soldados. O sexto para o sexto mês foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O sétimo para o sétimo mês foi Elês, de Pelon, descendente de Efraim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O oitavo designado para o oitavo mês era Sibecai, de Uzate, da família de Zerá. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O nono designado para o nono mês foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O décimo designado para o décimo mês era Maarai, de Netofate, da família de Zerá. Era o responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O 11º designado para o 11º mês era Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O 12º designado para o 12º mês foi Eldai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia igualmente 24.000 homens guerreiros em sua divisão. Os líderes das tribos de Israel. Estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicri; de Simeão, Cefatias, filho de Maaca; de Levi, Asabias, filho de Quemuel; de Arão, Zadok; de Judá, Eliú, irmão de Davi; de Issacar, Onri, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel; dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias, da metade da tribo de Manassés; Joel, filho de Pedaías; da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, de Benjamim; Jaziel, filho de Abner; de Dan, Azareel, filho de Jeroão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não fez o recenseamento dos que tinham 20 anos para baixo, porquanto Yahvé dissera que multiplicaria o povo de Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começara a contar os homens, mas não conseguiu concluir o censo, porque a ira divina caiu sobre Israel, e o resultado não pôde ser registrado nos apontamentos históricos do rei Davi. Os superintendentes de Davi.
Asmavete, filho de Adiel, era o responsável pelos tesouros do rei, e Jonatas, filho de Uzias, pelos tesouros dos campos, cidades, povoados, aldeias e torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhos do campo que lavravam a terra. Simei, da cidade de Ramá, estava responsável pelos vinicultores e suas vinhas. Zabdi, de Sifá, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis nas adegas. Baal-Anã, da cidade de Gederá, era o responsável pelas oliveiras e pelas figueiras bravas, cultivadas entre a planície costeira e as montanhas. E Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitraí, de Saron, estava encarregado do gado que pastava em Saron. Safate, filho de Adlaí, estava encarregado dos rebanhos nos vales. Obio, o ismaelita, era encarregado dos camelos, e Gedias, da cidade de Meronote, estava encarregado dos jumentos. Jaziz, o agareno, era o responsável pelo manejo das ovelhas. Todos esses eram encarregados de administrar os bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Ele e Jeiel, filho de Aquimoni, serviam aos filhos do rei. Aitofel era o conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o general dos exércitos do rei. 1 Crônicas, capítulo 28. Orientações de Davi a Salomão. Davi congregou em Jerusalém todos os líderes do povo de Israel, os chefes das tribos, os capitães das divisões a serviço do rei, os comandantes de 100 e de 1000 soldados e os administradores de todos os bens e propriedades do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os homens ilustres e todos os guerreiros mais corajosos e valentes. Então o rei Davi se colocou em pé diante de todos e proclamou em alta voz: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu! Eu tenho o propósito de construir um templo de repouso para a arca da aliança de Yahvé, nosso Senhor, e para o estrado dos pés do nosso Deus, e fiz os preparativos para edificá-lo. Entretanto, Deus me advertiu, dizendo: Tu não construirás nenhum edifício em homenagem a Yahvé, meu nome, porque és homem de guerra, e em tua violência derramaste muito sangue humano. Contudo, Yahvé, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a casa de meu pai, para ser rei em Israel por toda a eternidade. Porquanto escolheu Judá por príncipe, e da tribo de Judá, escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai, foi da sua vontade fazer-me rei sobre todo o povo de Israel. E dentre todos os muitos filhos que deu, o Senhor escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, os meus pátios, o reino de Yahvé. Ele me declarou: Teu filho Salomão construirá a minha casa e os meus pátios, porque eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei seu Abba, pai e mestre. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e as minhas orientações, como faz no dia de hoje. Portanto, agora e à vista de todo Israel, a comunidade de Yahvé, o Senhor, e diante de nosso Deus que nos ouve e contempla, observai e buscai todos os decretos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a deixeis por herança a vossos descendentes por toda a eternidade. E tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro, e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações, e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Agora, pois, toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para construíres uma casa que lhe sirva como santuário. Portanto, sê forte e realiza a obra com o melhor das tuas mãos. Davi dá a Salomão a planta da casa. Em seguida, Davi entregou a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores, e de todas as salas, e do lugar do propiciatório.
Da mesma forma, deu-lhe o modelo de tudo o que o Espírito de Deus havia falado em seu coração sobre os pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos das ofertas sagradas. Entregou-lhe também as instruções quanto às divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas da casa de Yahvé e os utensílios que seriam utilizados. Especificou até o peso do ouro que deveria ser utilizado na fabricação dos utensílios de ouro do templo, bem como para todos os utensílios sagrados de cada espécie de uso e serviço. O peso da prata para todos os utensílios de cada espécie de uso e serviço. O peso para os castiçais de ouro e suas lâmpadas e o peso da prata para os castiçais de prata, para cada castiçal e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada castiçal. O peso de ouro para as mesas dos consagrados, os pães da proposição para cada mesa, como também da quantia de prata necessária para a fabricação das mesas de prata, e o ouro puro para os garfos, as bacias e os jarros, para as taças de ouro, o peso para cada taça, como também para as taças de prata, o peso para cada taça, e para o altar do incenso sagrado, o peso de ouro refinado, como também o ouro para o projeto do carro dos querubins que cobririam a arca da aliança de Yahvé com as suas asas estendidas. Então disse Davi a Salomão: tudo isso me foi revelado pela mão de Yahvé, o Senhor, por escrito, e Deus me deu entendimento para executar todos os seus desígnios e projetos. E concluiu: sê forte e destemido, e realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Nada temas, nem desanime jamais, porquanto Yahvé, o Senhor, Deus, meu Deus, é contigo. Nunca te abandonará, nem se afastará de ti, até que seja terminada toda a obra de construção da casa de Yahvé, o templo do Senhor. Os grupos dos sacerdotes e dos levitas estão prontos para todo o trabalho que se fizer necessário no templo de Deus. Todo homem sábio, bem disposto e habilidoso em todos os ofícios e tipos de trabalho, estará contigo para servi-lo em toda a obra. Eis que os chefes, os líderes e todo o povo de Israel obedecerão a todas as suas ordens. 1 Crônicas capítulo 29. Doações de Davi e dos seus servos. O rei Davi disse mais a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e ninguém mais para essa missão. Contudo, ele é jovem, inexperiente para realizar uma obra tão majestosa. Pois esse palácio não é para homens, mas para servir como casa de Yahvé, nosso Senhor Deus. Com todas as forças eu preparei para o templo do meu Deus todo o ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e todo o suprimento da melhor madeira para as de madeira, assim como pedras de berilo, ônix, de engaste, de ornato, pedras de várias cores, turquesas, todo tipo de pedras preciosas e muito mármore. Além disso, pelo amor que dedico à casa do meu Deus, quero neste momento doar do meu tesouro pessoal, ouro e prata, para a edificação do templo de meu Deus, afora tudo quanto já destinei como oferta para o templo do santuário. Eis, portanto, que ofereço 105 toneladas de ouro puro de Ofir, e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes da casa, para os trabalhos em ouro e em prata, e para todos os objetos de arte produzidos pelos artesãos. Agora, quem hoje está igualmente disposto a ofertar suas dádivas a Yahvé, o Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados da obra do rei deram do que possuíam com generosidade e alegria. Para os trabalhos de construção do templo de Deus, eles doaram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Todos quantos possuíam pedras preciosas semelhantemente, ofertaram-na ao tesouro da casa de Yahvé, cujo responsável era Jeiel, o Gessonita. Ações de graça de Davi. Todo o povo muito se alegrou diante da atitude do rei e de seus líderes, porquanto entregaram essas ofertas com alegria, generosidade e pureza de coração a Yahvé, o Senhor.
E o rei Davi, de igual modo, ficou extremamente satisfeito. Então, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse a Yahvé, declarando: Ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu, de eternidade e eternidade. Ó Senhor, tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, Yahvé, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti e nós também somente entregamos a ti do que é teu. Diante da tua presença somos estrangeiros e forasteiros como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança alguma. Ó Yahvé, nosso Deus, toda essa riqueza que doamos a fim de construirmos uma casa em honra ao teu santo nome vem das tuas próprias mãos e todo esse tesouro pertence a ti. Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações, sonda-nos e que te agradas da justiça e da integridade. Na sinceridade da minha alma ofereci voluntariamente todas estas riquezas. E agora vi com imensa satisfação que o teu povo, que se encontra aqui, igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva por toda a eternidade no coração do teu povo esta generosidade e estes pensamentos justos, e encaminha o coração deles para ti. Dá, meu filho Salomão, um coração sincero e honesto, a fim de obedecer aos teus mandamentos, aos teus decretos e aos teus princípios, para que possa edificar este templo, para o qual reunir todos os recursos necessários. Então Davi declarou a toda a comunidade: Bendizei, pois, a Yahvé, o Senhor, vosso Deus. E toda a assembléia bendisse a Yahvé, Deus de seus antepassados, e ajoelharam-se em sinal de plena adoração e dedicação ao Senhor, Deus, e perante o rei. Alegria e oferta de sacrifícios. No dia seguinte, prepararam e ofereceram sacrifício diante de Yahvé, e lhe apresentaram em holocausto 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, acompanhados de libações, as ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo o povo de Israel. Naquele dia, todos comeram e beberam com grande alegria em seus corações na presença de Yahvé, o Senhor. E, pela segunda vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, ungindo-o diante de Yahvé como governador soberano do povo, e Zadoque como sacerdote. Assim Salomão foi assentado como rei no trono do Senhor, sucedendo a seu pai, o rei Davi. E Salomão muito prosperou, e todo Israel lhe foi submisso. Todos os chefes, líderes e mais nobres guerreiros, bem como todos os filhos de Davi, prometeram absoluta lealdade e obediência ao rei Salomão. À vista de todos os filhos de Israel, Yahvé engrandeceu sobremaneira a Salomão e concedeu-lhe um reino de um esplendor e um poder jamais conhecido por nenhum dos homens que reinaram antes dele sobre Israel. A morte do rei Davi. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. A duração do seu reinado sobre o povo de Israel foi de 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Ele faleceu feliz e realizado em boa velhice e vida longa, cercado do respeito de todos, grande honra e muita riqueza. E Salomão, seu filho, assumiu o trono em seu lugar. Os atos do rei Davi, desde os primeiros até os derradeiros, estão todos registrados por escrito nas crônicas do profeta Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, incluindo todos os detalhes sobre o seu reinado e com todas as provações pelas quais teve de passar, assim como Israel e todos os reinos das terras.